Isaías capítulo 43, nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz assim, Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Queridas, nessa passagem, o Senhor realmente fala que nós não precisamos temer. E não importa o que nós passarmos, Ele estará conosco. E nessa semana, não foi nessa semana, já há algum tempo eu tenho orado e falado, Senhor, nós vamos iniciar o Aliançadas, que o Clube do Livro, né, é outra coisa, mas aqui tem muitas que estão, em breve nós teremos aí o Clube do Livro. Mas eu comecei a falar assim, Deus, eu quero realmente partilhar com as mulheres que estiverem lá, uma porção sua. E lendo o livro que nós vamos ler, na sala de espera, o Senhor começou a trazer à minha memória algumas coisas muito importantes e que nessa noite eu quero partilhar com vocês. E eu já quero pedir perdão aqui se eu chorar, porque eu choro mesmo. Até já vou pedir, meninas, fiquem lá com os lencinhos apostos, porque provavelmente eu vou precisar. E realmente assim eu comecei a orar e falei, Deus, assim às vezes vocês olham para nós aqui, né? E muitas vezes vocês podem pensar assim, mas a pastora, né, tá lá, gente, eu carrego marcas tão profundas da minha vida, né? Eu tenho 48 anos, isso é muito, e eu vou chorar desde já, meu Deus. E eu carrego marcas assim, e quando eu estava ali lendo o livro, o Senhor realmente falou comigo que as minhas marcas, elas não são para me deixar num lugar de vítima, mas as minhas marcas são para lembrar aquilo que eu já venci. E nessa noite, então, eu quero realmente partilhar com vocês. Algumas já escutaram alguns pedaços da minha história, mas hoje realmente eu falei, Senhor, eu vou me permitir ser vulnerável. Eu sempre falo aqui, né? Eu não sou uma pessoa fake, eu sou quem eu sou né, às vezes eu brinco, às vezes eu perco as palavras, e enfim, mas eu quero realmente compartilhar com vocês que alguns anos atrás eu estava no corredor de um supermercado. E lá em Curitiba, onde eu morava, né? E de um lado estavam as prateleiras, do outro estava o meu marido, e nós estávamos realmente fazendo compras, como muitas aqui fazemos. Naquele dia, eu lembro, era uma sexta-feira à tarde, e externamente tudo estava normal. Tudo estava normal, ali a gente estava só mais um dia, né, realmente, mas dentro de mim, o edifício que tinha sido construído há décadas estava desmoronando. E ali no meio daquele dia, em um segundo, o mundo se apagou para mim. E não foi a luz do mercado, né, que apagou, não foi, mas foi a minha. Naquele dia, em meio àqueles corredores, o ar me sumiu. O chão parecia que ia se abrir, que ia desabar. O medo tomou conta de mim. E eu simplesmente fiquei ali parada e eu estava então tendo uma crise de pânico. Sem saber, eu estava ali no meio daquele mercado, né? E eu simplesmente, ali quando isso aconteceu, naquele momento, eu não era a mulher forte. Eu não era a mãe de 2 jovens. Eu não era a esposa do pastor, a pastora. Eu era simplesmente uma mulher tentando sobreviver a esse medo que estava ali naquele horário, naquela hora.
E ali, enquanto aquilo acontecia, o único pensamento, eu me agarrei a um freezer. E eu só pensava assim, quando eu fechei os meus olhos, e nada mais. Eu não enxergava nada mais, e aquele medo, e o ar queria me faltar. E eu só pensava assim: você não está só. O Sandro vai te achar. E eu lembro realmente que foram momentos, foram segundos, mas pareceu uma eternidade. E então, realmente, o que eu sabia, aquele momento que isso veio na minha mente, que eu não estava sozinha e que o Sandro ia me achar. O único pensamento realmente que vinha, né, a mim, é que aquela crise que eu estava tendo naquele exato momento, ele não era o meu fim. Porque muitas vezes, quando nós sentimos isso, parece que não vai ter o amanhã. Parece que você não vai enxergar novamente. E eu lembro, eu pensava assim: isso não é o meu fim. Mas aquilo era um grito. Era um grito do meu corpo, de uma alma que carregava marcas profundas. Histórias realmente, né? Marcas de abuso na infância. Marcas de diagnósticos de cancro. Perda do primeiro bebê. Tantas coisas, tantas perdas materiais. Diagnóstico dos filhos. Eram tantas coisas ali guardadas durante anos. E que naquele momento era um grito do meu corpo, querendo dizer que não estava tudo bem. Muitas vezes a gente entra na igreja ou a gente vive o nosso dia a dia falando: está tudo bem, a gente está, né, linda, maravilhosa. E a gente fala: está tudo bem, a gente dá sorrisos, está tudo bem. Mas sabe, hoje eu não vim aqui falar de uma vida perfeita. Eu não vim falar mas eu vim falar das minhas marcas. E eu vim dizer que Deus, Ele não nos ama apesar das nossas feridas, apesar das nossas marcas, mas Ele que nos sustenta através de cada uma delas. É Deus que nos sustenta através de cada marca, através de cada trauma, através realmente de cada ferida. E hoje eu quero realmente te convidar a olhar para dentro de você, a olhar para dentro das suas marcas, não como provas de derrota, mas sim como selos de sobrevivência. Como realmente, porque eu entendi que se o mundo lá fora apagou, ou se eu estava numa sala ali, como nós vamos ler, em salas de espera, esperando tantas coisas acontecerem, mas saber realmente que o Senhor, Ele te encontra exatamente aonde você está. Eu passei essa crise, eu estava vivendo um turbilhão de coisas. Era o ano de 2021, nós estávamos em plena Covid e era tantas coisas. Nós iríamos mudar, o Senhor já tinha falado conosco sobre um novo eis-me aqui, nós não sabíamos ainda que era Portugal. E realmente tantas coisas estavam a acontecer na nossa vida. No meio disso tudo, nós mudamos de uma casa de quase 300 metros quadrados para um apartamento de 68. E mulheres que aqui estão sabem como é difícil isso para a gente se adaptar. E depois era tudo junto. O Mateus pegou Covid longe de casa, quando nós não sabíamos o que seria essa doença, e nós não podíamos ir até ele, porque ele estava fazendo um seminário de 6 meses, nós não podíamos ir, ele não podia vir. Nós ligamos ali para os responsáveis, eles falaram: não, vocês não podem vir, ele não pode ir, ele tem que ficar de quarentena. E a gente começa a se sentir de mãos atadas, você começa a se sentir impotente, você não tem o que fazer. Você não consegue porque você não tem o que você fazer. E todas essas circunstâncias, incerteza sobre o futuro, pressão emocional acumulada de
tantas coisas, porque eu não sei você, mas eu era uma mulher que igual um rolo compressor, hoje acontecia uma coisa, uma catástrofe, uma tragédia na minha vida, eu chorava no momento, mas no outro dia eu já estava lá, vamos, bora, cabeça erguida, mas eu não parava para entender que nós também precisamos parar quando nós temos feridas. Enquanto eu estava lendo o livro da pastora Adriana, o que Deus falava comigo foi isso, falava assim, você tem marcas, mas essas marcas não são para você continuar como vítima, essas marcas são para você ver quem te sustenta. E o título da minha mensagem é a força que vem da fraqueza, quando desistir não é uma opção do céu. Desistir não é uma opção para mim e para você. Desistir não é uma opção, nós não podemos deixar com que essa palavra entre no nosso coração de desistência. E então realmente ali em todo esse tempo, o pânico surgiu quando o nosso corpo transborda. Nós precisamos, eu estava falando aqui igual do rolo compressor, muitas vezes a gente não para olhar para dentro de nós, porque nós temos que segurar tantos pratos, não é mesmo? Nós temos que segurar os pratos de filha, nós temos que segurar os pratos para quem é casada de esposa, de mãe, de amiga, de conselheira, de psicóloga, de enfermeira, de pedagoga, de tantas coisas. E sabe, nessa época eu acho que eu pensava que se eu parasse as coisas não iam andar. Que engano. E realmente ali então eu colapsei realmente porque o meu corpo transbordou. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não te ama menos porque você tem uma crise. Deus não me amou menos naquele dia. Hoje eu consigo olhar e vejo como Deus me amava, porque talvez se não tivesse acontecido esse episódio, eu não ia parar. Eu não ia olhar para dentro de mim e ver que eu precisava ressignificar algumas coisas. Eu não ia perceber que aquele versículo que fala em Romanos, que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, é isso. E nós realmente precisamos entender isso. Mas Ele não me amou menos. E sabe, hoje quando eu olho para aquela cena e eu falo assim, Deus me amou quando Ele fez eu lembrar, o Sandro vai te achar. Ele me amou. E lá em Salmos 34, no versículo 18 e 19, diz assim, perto está o Senhor dos que quem tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha, ele está dizendo nesse versículo, o Senhor de todas as suas aflições o livra. E isso já é motivo para nós darmos um glória a Deus. Porque nós temos palavras de promessas, de esperança sobre nós. Em Salmos 31, 15 diz assim, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos livra daquilo que nos faz mal, que nos afeta. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração humilde para reconhecer que nós precisamos dEle. Que nós não somos as mulheres maravilhas. Nós não somos as mulheres superpoderosas, meninas, né? Superpoderosas. Mas realmente nós precisamos, e sabe, queridas, há fases na nossa vida em que tudo parece mudar, tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. E nessa altura você precisa continuar. E você precisa entender que retroceder não é uma palavra. Parar
não é uma palavra. Mesmo sem entender aquilo que está acontecendo, as circunstâncias, tudo aquilo misturado, você precisa entender que Deus está com você. Deus está conosco em todos os tempos, em tudo, sabe? Mesmo com as nossas marcas. Existem marcas que ninguém vê. Existem marcas que são visíveis, mas existem marcas profundas que ninguém vê. E sabe, nós precisamos entender que essas marcas, elas fazem a trajetória do que nós somos hoje. Eu tenho certeza que muitas das marcas que eu tive, que eu tenho, que eu trago, porque elas não se apagaram, elas estão aqui dentro de mim. Foi para que hoje eu pudesse viver o que eu estou a viver. E eu glorifico hoje o nome do Senhor. E sabe, lá em João, capítulo 20, no versículo 27, fala assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-te no meu lado, mas não sejas incrédulo. Aqui é Jesus falando para Tomé: olha, coloca aqui o teu dedo aqui, no buraco que tem na minha mão. Coloca aqui a tua mão no buraco aqui do meu lado, onde a lança me feriu. Se até Jesus, depois de ressuscitado, guardou as suas marcas, quem somos nós para não ter marcas? Jesus podia apagar as marcas dele, sim ou não? Sim. Mas sabe por que ele não as apagou? Porque as marcas provam que a dor foi real. Que a dor do que ele sofreu naquela cruz por mim e por você, ela foi real. Mas a morte não teve a última palavra. A morte não teve a palavra final e nem a palavra de vitória. Então, queridas, realmente nós precisamos entender que há marcas, realmente que elas estão ali, mas que aquilo que aconteceu não é o final. Você não vai ficar presa na sua dor. E quantas vezes assim, e naquele dia eu até compartilhei com as meninas. Nesses dias que eu estava lendo um livro, eu assisti um filme que falava sobre uma pessoa que sofreu abuso sexual. E aquilo veio assim, olha, no meu coração. E quando terminou o filme, eu chamei o Sandro e eu falei assim: por quê que eu não fui lá na polícia? Por que eu não fiz isso? E nananã. E o Sandro falou assim: ei. E eu falei: o quê? Ele falou assim: você não é vítima de abuso. Aí eu parei e falei: eu não sou. Ele falou assim: você venceu essas cicatrizes, porque o Espírito Santo, ele entrou na tua vida e ele te restaurou. E eu falei: é isso, é verdade. Eu não sou vítima. A cicatriz está lá. Sim, fui ferida. Mas Jesus, que é melhor, que é maior, que todas as feridas, me curou. E nós não podemos ser vítimas dos nossos traumas. Nós não podemos ser vítimas de ficar relembrando: ai, coitadinha de mim. Não, porque nós temos um Deus que venceu a morte. Nós temos um Deus que ressuscitou no terceiro dia. Então nós não podemos ficar presa naquilo. Sim, eu perdi o meu primeiro bebê. Sim, foi terrível. Eu tinha 21 anos. Eu não conhecia o meu corpo. E quando eu cheguei naquele hospital, a amada enfermeira olhou para mim e falou assim: você está abortando. Você não sabe qual é a diferença de menstruação e de placenta? Gente, como que eu ia saber? E eu estava sentindo tantas dores, tanto frio. E eu falei, e aquilo me trouxe uma culpa tão profunda. Porque quando eu estava tendo as cólicas, eu não sabia o que era. E eu tomei tantos remédios.
Porque meu período estava vindo, estava de 4 meses e não sabia. E era assim, olha, uma facada atrás da outra. E quando o médico chegou pela manhã e falou, você vai ter que fazer a curetagem. E depois a gente sai daquele hospital e você tem que ficar 40 dias. Como se você tivesse ganhado o bebê. E simplesmente aquilo eu não conseguia nem dimensionar aquilo. E quando eu cheguei em casa, que daí eu fui para casa da minha mãe, a minha tia estava lá, tadinha da minha tia, bem assim, acho que ela não tinha noção. Nossa, Lé, ela falou para mim, eu estava vendo, né, um neném de 4 meses já é desse tamanho, já tem que... Eu falei, meu Deus, tipo... E eu só sabia chorar. E sabe, é uma dor terrível. Porque é um pedaço de você que se vai. E eu lembro que eu fiquei tão frustrada. E eu queria jogar toda essa frustração, a culpa, em cima de tantas pessoas. E eu lembro que eu cheguei até a falar, e ninguém da igreja veio me visitar, mas ninguém sabia, nem eu sabia. E sabe o que eu fiz? Eu não quis contar para ninguém. E mesmo eu não contando para ninguém, eu me frustrei com as irmãs. Veja, Ana, não tem cabimento. Mas porque a dor era minha e eu não queria compartilhar com ninguém. E aquilo realmente assim foi uma marca. E logo depois disso, eu soube que eu estava com cancro. E não tinha o que fazer. E aquilo vem, sabe, e daí você fica com culpa, você fica com tantas coisas na tua cabeça, e você realmente começa a trazer essas marcas, sabe, gente, é tão desafiador. E é incrível, não sei quantos viram a primeira eutanásia que teve na Espanha ontem. E eu falo, naquela altura, eu lembro que chegou depois de 1 ano e meio de tratamento. Eu falei, eu não aguento mais tomar medicação. Não aguento, eu não quero mais. E eu mesma, eu decidi não tomar. Eram 12 comprimidos por dia. E os comprimidos só me inchavam e me inchavam. E chegou um dia, depois de 1 ano e meio de tratamento, eu fiquei um final de semana inteiro. Eu tive retocolite ulcerativa, que evoluiu para um cancro. E depois eu ficar um final de semana inteiro na casa de banho, reinando, perdendo muito sangue. Na segunda-feira eu precisei ir para o hospital e lá eu fiquei 18 dias. Para o médico chegar e falar assim, querida, não temos mais o que fazer. Você vai precisar fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, não sei o que vai ser melhor. E você vai ter que ir até a capital e ver o que vai ser melhor. E eu falei, pronto, mas a gente está quase no Natal, eu não quero passar o Natal assim. Mas não tem o que fazer. Eu falei, tá bom, fomos. E aí depois, algumas já ouviram o Sandro falar e contar, e depois nós tivemos então, num retiro, né, no encontro com Deus, e lá eu fui curada, para a glória do Senhor. Né? E logo depois eu estava grávida do Mateus, eu tinha um diagnóstico, não pode ter filho. Eu estava grávida do Mateus, foi uma gravidez de risco, foi. E depois então, logo depois, nasceu o Mateus, o nosso presente, né? O nosso milagre. E depois veio o Natan, e eu falo para eles, olha, vocês, quando eu olho para vocês e quando vocês me irritam muito, eu tenho que lembrar que vocês são a prova viva que Deus ainda faz milagres. E sabe, queridas, eu tive assim, olha, lá na infância deles, nós enfrentamos outros diagnósticos com eles. Diagnóstico de dislexia, de TDAH, de hiperatividade, de síndrome de Tourette, tantas coisas. E tudo era assim, estava tudo vindo à tona naquele dia no mercado. E realmente eu fiquei assim, sabe, tantas pressões ministeriais, tanta cobrança, tantas coisas. E então realmente eu estava vivendo isso. E sabe,
muitas vezes a dor mais difícil que nós carregamos é aquela que não sangra por fora, mas é aquela que nos corrói por dentro. São aquelas dores, essas marcas. E sabe, queridas, eu lembro que quando vieram os diagnósticos do meu filho, para ser um caminho assim, em vez da maternidade ideal, que todas sonhamos quando somos mães, não é verdade? Eu sou pedagoga de formação. Então eu tinha tantos castelos na minha cabeça, o que eu ia fazer e tal. Na época da alfabetização, e a época da alfabetização chegou para um, não chegou para o outro, não acontecia da forma que tinha que ser. E assim, e em vez de ter uma maternidade ideal, virou um campo de batalha espiritual e emocional. Todos os dias. Todos os dias. E os outros pratos junto. Então vamos e vamos e vamos. Lá em Salmos 147:3 diz assim: que Deus sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ou seja, Ele cobre as nossas feridas. E eu lembro ali então que realmente eu falava: Senhor, e tudo isso não foi falta de fé. Não é realmente assim algo, mas sabe, eu aprendi que Deus não ignora os processos emocionais. Muitas vezes nós precisamos passar por esses processos. E Deus, Ele não ignora, mas eu ignorei. A ponto de chegar naquele dia do mercado e ter uma crise de pânico. Porque eu só ia passando por cima, eu não conversava com ninguém sobre essas coisas. Sobre essas dores, eu só ia, tá tudo bem, tá tudo bem. As meninas, não, tá tudo bem. Mas só nós sabíamos o que nós passávamos dentro de casa por cada diagnóstico, por cada prova, por cada bullying que eles sofriam na escola, na adolescência, na pré-adolescência, por cada coisa. Então realmente, e ali, sabe, muitas vezes, queridas, nós, mulheres cristãs, nós temos essa tendência de achar que a gente tem que sempre respirar e dizer que está tudo bem. Mas a gente precisa aprender a ser vulnerável, principalmente na presença de Deus. E ali, então, realmente eu entendi isso. E eu também entendi que existe uma escola chamada escola da dependência. Eu aprendi realmente que nós temos lutas silenciosas. E eu vivi nesse processo todo, né, uma luta, um cansaço. E sabe, quando nós temos assim algum tipo de diagnóstico, o cansaço de uma mãe que lida com o diagnóstico, eles não é apenas físico. Mas é um cansaço de uma alma que busca entender o porquê. E muitas vezes eu me perguntei: Deus, quais são os teus planos em meio a tudo isso, Senhor? Quais são os teus planos em meio a tudo isso, em meio à doença? Em meio a tudo isso, quais são os seus planos, Senhor? E eu lembro uma vez que nós fomos a um médico, e quando nós voltamos do médico, eu lembro que eu fui à casa de banho e eu perguntei: por que eu, Senhor? Eu já tinha passado tanta coisa, né? É claro que existem muitos diagnósticos muito piores do que os meus filhos. Eles não têm nada, estão aí 2 jovens, vocês conhecem. Mas no momento da aprendizagem foi tão difícil. E a síndrome de Tourette que o Natan tinha eu lembro assim que o médico falou assim: olha, você sabe o que é síndrome de Tourette? Eu falei: não, nunca ouvi. É tique, é piscar, mas só que pode evoluir. Eu falei: pode evoluir como? Aí ele mandou assistir um filme. Eu não vou lembrar o nome do filme. O melhor aluno da escola, que o menino tinha Tourette. E ela pode evoluir até dar aqueles gritos involuntários e falar palavrões involuntários. E eu saí daquele consultório e falei: Deus, por que eu? O que o Senhor quer me provar? E eu lembro do Senhor falando comigo. E Ele me respondeu assim:
porque em você o amor terá que ser mais forte que a técnica, e a tua intercessão terá que ser maior que a medicina. E nesse momento eu entendi que mais do que tudo que eu podia fazer, como uma mãe, de levar em psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, o que mais eu podia fazer era colocar os meus joelhos no chão e não parar de interceder pelos meus filhos. E olhar para eles não com os meus olhos carnais e limitadores, mas sim com os olhos do Senhor. Gente, quando eu olho para trás, quando eu olho para o Natan, que era ligado na tomada, gente, vocês, quem conhece o Natan não diz que ele era o que ele era. E eu falava, gente, o que vai ser desse menino? Falava, o que vai ser? E olha hoje, é um menino, é um jovem de Deus. Sabe, que aprendeu a falar outra língua, que traduz, que está lá, que não tem dificuldade nenhuma. O Mateus também, que é dislexia. E se eu tivesse parado, desistido, eles não teriam vivido isso que eles estão vivendo hoje. Então realmente a gente precisa entender que em cada uma das nossas fases nós precisamos escolher confiar em Deus. Por mais difícil que ela possa parecer, por mais difícil que o hoje possa parecer, nós precisamos confiar em Deus. E não ser vítima das nossas dores, não ser vítima dos nossos traumas, não ficar nesse lugar de, ai, coitadinha. Não, nós não somos nenhuma coitadinha. Nós somos a mulher que Deus diz que nós somos. Mulheres corajosas, mulheres virtuosas, mulheres com fé, mulheres determinadas, mulheres que são capazes de mudar o destino profético dos nossos filhos, mulheres que somos capazes de mudar a realidade do nosso casamento, mulheres que somos capazes de mudar a realidade das nossas amizades. Nós podemos mudar, nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, mas nós precisamos nos revestir dele. Nós precisamos nos revestir realmente disso e entender que depender do Senhor é sabedoria. Depender de Deus é sábio. E quando realmente nós entendemos isso, nós não nos debatemos mais com a realidade. Nós não começamos mais a falar, mas isso aqui não. Nós realmente falamos, Senhor, se isso aqui está acontecendo, é porque tem um propósito. Me mostra qual é o propósito. Está doendo, me ajuda a viver com essa dor. Ou me ajuda, me cura, me cicatriza. Cadê teu bálsamo, Senhor? Me ajuda, mas realmente nós precisamos entender isso. E precisamos buscar entender que o propósito, em meio a todo esse processo, é que eu e você tenhamos estrutura para aguentar o que virá. Eu tenho certeza que se não fosse todas essas marcas que me comprometem, todas essas marcas, inclusive eu tatuei Save by Grace, porque eu tenho certeza, eu sou uma mulher salva pela graça do Senhor. Eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha tudo para desistir no meio do caminho. Eu tinha tudo para simplesmente chutar o balde várias vezes. Mas essa palavra desistir, retroceder, nunca teve no meu vocabulário. Nem na minha casa. E sabe, quando a gente realmente entende esse propósito, a gente consegue entender que é Deus que nos sustenta na nossa fraqueza. É Deus que nos sustenta em cada fase difícil. E algumas marcas dessas, elas não vão aparecer no nosso corpo, mas elas gritam dentro da nossa alma. E elas estão realmente lá. E Deus não trata só com um diagnóstico, com uma doença que as outras pessoas podem ver, mas Ele trata aquilo que está escondido. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim:
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito, o poder de Cristo. Ah, queridas, aqui Paulo estava sofrendo tanto. E ele falava assim: mas eu sei que Deus, Cristo, me aperfeiçoa na minha fraqueza, para que então eu possa enfrentar o que virá amanhã. E nós precisamos saber que o que nós passamos hoje é um preparo para aquilo que Deus está preparando para nós. E sabe, queridas, muitas vezes para que nós possamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos passar por um funil. Nós realmente precisamos passar por esse caminho um pouquinho mais estreito, para que então depois a gente possa realmente viver. E eu lembro que então veio essa mudança de casa, né? E realmente nós sabíamos no racional que era necessário essa mudança, para aquilo que Deus estava. Eu lembro que o Sano chegou para mim e falou assim: querida, nós vamos mudar de casa. Eu falei: vamos? De novo? Porque eu tinha um outro trauma na minha vida. Eu nunca estava satisfeita na casa que eu morava. Em 14 anos de morar em Curitiba, eu mudei 15 vezes de casa. 15 vezes de casa. Agora faz 4 que eu moro aqui, eu estou no mesmo apartamento. Glória a Deus, aleluia. E 15 vezes, por quê? Vocês acham que por quê? Porque tinha algo dentro de mim. Tinha algo que também nesse turbilhão aí eu tive que olhar. E falar assim: meu Deus, eu nunca estou satisfeita. E sempre era qualquer coisinha. Às vezes eram coisas grandes, às vezes eram coisas bem pequenininhas, que eu queria mudar de casa. E aí o Sano falou assim: olha, nós vamos precisar mudar de casa, porque para onde Deus vai nos levar, a gente não sabia para que país era. Falou: talvez a gente tenha que morar nós 4 num apartamento bem pequenininho, de um quarto só. Então é melhor a gente começar a se desfazer de tudo, porque nós vamos viver uma vida missionária agora. E eu falava: tá bom. Ele falou: vamos começar a vender tudo que está lá em cima. Falei: tá bom. Nós tínhamos um estúdio lá, gente. Um estúdio não, uma banda completa. Aí eu pergunto: os meninos tocam instrumento hoje? Tocam, mas não estudaram, né? Se desfaz das coisas e vai e tal, e se desfaz. E eu chego naquele apartamento. Ai, meu Deus, eu falo: tá bom, Jesus, né? Eu lembro assim, ele era bem aconchegante. E a gente morava no 21º andar. E era um pôr do sol lindo, se bem que o de Portugal é muito mais bonito, desculpa, mas é. Eu amo. E eu lembro que eu morava lá e nós tínhamos uma sacada bem minúscula que cabia assim, uma mesinha e 2 banquetinhas. E eu amava sentar lá, e eu sentava lá e eu olhava aquele pôr do sol à noite. E eu lembro assim, eu falava: Senhor, eu entendo o que meu marido falou. Porque desde o começo do casamento eu me coloquei debaixo da missão do meu marido. E eu falava assim: Deus, mas para mim, aqui dentro, está sendo difícil. O Senhor realmente precisa me falar alguma coisa. Quanto tempo eu vou ficar nesse apartamento? Quanto tempo eu falava? E mal sabia eu que ia para um menor ainda, que eu não sabia. E depois nós então fomos para um apartamento menor. Desse eu não gostava de jeito nenhum. Todas as manhãs eu acordava naquele apartamento e eu falava: Leslie, é temporário, Leslie, é temporário, é temporário, é temporário. E ele era bem da frente assim de uma BR, caminhão passando, e, ai meu Deus, e era frio, e era úmido. E eu falava: Jesus, e eu falava para mim mesma: é temporário, é temporário. Agora o temporário eu não sabia quanto tempo ia levar. E então, muitas vezes Deus começou a falar comigo, que às vezes Deus nos coloca em espaços menores, ou em situações limitantes, para nos preparar para voos maiores. Deus, Ele é especialista em nos colocar em lugares assim, que nos tiram da zona de conforto,
que nos tiram ali das coisas que nós gostamos, que mexe conosco, para que nós possamos entender que Ele está ali, preparando para a próxima fase. E muitas vezes quando nós estamos nesse lugar, a gente não entende por quê. A gente não entende, Senhor, eu não consigo perceber o que o Senhor está fazendo, está tão difícil. Mas realmente Deus está nos preparando. Sabe qual que é o nosso problema, minhas queridas? É que nós não confiamos totalmente no Senhor. Nós não confiamos. A gente precisa aprender a confiar em Deus. E eu lembro que, eu acho assim que essa experiência ela é tão marcante para mim, quando nós fomos visitar a prisão onde o nosso querido Paulo ficou. Gente, se vocês puderem ir, vão. Em Roma. Eu lembro que tudo que eu vi foi maravilhoso na viagem, mas essa experiência de entrar naquela rocha, num buraco dentro de uma rocha, frio, escuro, úmido, insalubre. Porque ainda hoje, tem lá uma escadinha para você entrar, tem uma luzinha, tem lá uma janelinha, mas na época deles não tinha nada. E eu lembro que quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu falei, nós somos mesmo um bando de crente Nutella. E eu lembro que a partir também daquele dia, foi um dia que eu falei assim, meu Deus, eu preciso melhorar, Senhor, na minha confiança contigo. Eu preciso melhorar. Porque Paulo estava lá. E ele deixou de escrever alguma carta? Deixou? Ele deixou de amar e confiar nesse Deus? Não. Ele sabia se ele ia sair de lá vivo ou morto? Não. Ele sabia se ele ia ser apedrejado, o que ia acontecer? Não. Mas a confiança dele estava no Senhor. Ele não estava preso àquelas paredes, àquela umidade. Como será que era para fazer as necessidades básicas ali? Queridas, nós temos tanto. E muitas vezes nós não conseguimos confiar da maneira adequada. E muitas vezes nós pensamos, eu vou desistir, eu não aguento mais, está tão difícil. Eu sei, eu passei por tudo isso. E hoje eu estou sendo aqui vulnerável para dizer para você que eu te entendo. Mas eu dei conta, você vai dar conta, amém? Você vai, porque você é especial. E cada uma das tuas dores, das tuas marcas está construindo a tua identidade em Cristo Jesus. Mas vai depender do teu e do meu posicionamento se nós sairemos deste lugar de dor, de trauma, vitoriosas, ou se nós queremos permanecer nesse lugar de dor. Não, e nós temos que ser aquelas que influenciamos as outras, não sermos influenciadas por uma palavra muitas vezes maldita de alguém que não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É você que tem que chegar com palavra de vida, é você que tem que chegar com palavra de ânimo, mesmo que dentro de você as dores estejam ali, mas você sabe que o teu Salvador vive. O teu Salvador vive, e é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, é Ele que te dá a vitória, é Ele que guarda as tuas lágrimas em meio ao luto, em meio a um diagnóstico difícil, em meio a uma perda de emprego. É Ele que vai te fortalecer. Saiba que se Deus fechou uma porta é porque essa porta não era boa para você. Não era. Apesar de para os seus olhos humanos e carnais parecer que era a melhor coisa do mundo, Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Ele sabe, e a gente realmente precisa entender que para a gente caber no novo propósito de Deus, nós temos que deixar as coisas passadas.
Nós temos que deixar a bagagem, aquela bagagem que nos faz mal, para o lado de fora da nossa vida. Porque, queridas, Jesus morreu no meu e no seu lugar naquela cruz, sim ou não? E quem aqui acredita que esse ato dele ter morrido no meu e no seu lugar leva embora todas as dores, todos os traumas? Sim, às vezes nós precisamos colocar para fora os nossos traumas, sim, trazer cura. Na palavra de Deus diz que aquele que fala das suas dores, do seu pecado para outro irmão é sarado, que a sua alma é sarada. Mas nós não podemos ficar presos. A partir do momento que nós entregamos para Deus, aquilo ficou para trás. E a gente realmente precisa entender. E eu sei hoje que o aperto do apartamento foi simplesmente um treinamento para a largura e para o tamanho da missão que eu vivo hoje. Ah, querida, se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não ia realmente viver o que eu vivo hoje. Em Filipenses 4:12, que eu já citei aqui, fala... Em Filipenses 4:12 diz, nosso querido, dizendo novamente: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Queridos, aqui está dizendo, tudo posso. Eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é ter em abundância. Tem uma musiquinha aí, não vou cantar. Tem uma trend, né, que diz aí para quem imigra. Eu vou ter que cantar, depois você corta. É mais ou menos assim, não sei toda, tá? Mas é mais ou menos assim. Um dia na riqueza, eu não sei como é que é o ritmo. Um dia na riqueza, um dia na pobreza, um dia na fartura, um dia não sei no quê. E é assim a vida, gente. É assim, uma montanha russa. Mas, ninguém sabe, tá bom? Depois vocês procuram. Mas o que importa é que em todos os dias, Deus está conosco e em tudo Ele nos fortalece. E é essa força que a gente precisa ter. Essa força que nós realmente precisamos invocar todas as manhãs. Tem dias maus? Tem. Tem dias que não dá vontade de falar oi, bom dia, de colocar a cara para fora? Tem. Mas nós precisamos correr para o lugar certo. E aí, talvez vocês possam me fazer essa pergunta: como permanecer? Como permanecer quando desistir não é uma opção? E sabe, a gente realmente precisa decidir. Decidir que desistir não é uma opção, que o retroceder não é uma opção, mas que o confiar em Deus, esse sim. E sabe, eu lembro que nessa época da questão ali do supermercado, eu tinha uma agenda super cheia, eu não parava, e eu tinha filho adolescente, e eu tinha um pai doente, eu tinha uma mãe, eu tinha cachorro, eu tinha periquito, tô brincando, não tinha periquito, mas eu tinha cachorro, eu tinha tantas coisas para fazer, e eu sempre estava ali cuidando dos outros, e queria sempre estar ali para todo mundo, e para os meus filhos, e para o meu pai, e para minha mãe, e para as minhas tias, para minhas primas, e para todo mundo, que realmente eu nunca parava para olhar para dentro de mim. Eu nunca realmente parava e eu sabia trabalhar para Deus, mas eu tinha desaprendido estar com Deus. E essa, minhas queridas, pode ser a nossa maior falha. Nós sabemos quem Deus é, a gente vem no culto, a gente vem na igreja, mas nós não estamos com Ele. E é só estando com Ele que as nossas feridas serão curadas, que a gente pode até lembrar, igual eu lembrei aqui, chorei porque elas estão ali, mas elas não me causam mais dor. Quando veio o luto do meu pai, eu fui provada.
Porque em tudo isso que eu passei, aconteceu antes do meu pai falecer. Eu sinto muitas saudades do meu pai. E ele ligava para mim e ele falava: oi, meu docinho de coco. Quem mais me chama assim, gente? Nem meu marido. Oi, meu docinho de coco, todo dia. E às vezes eu estava: ai, pai, tá. Tipo, do outro lado do telefone. Não façam isso, gente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu lembro realmente que quando um médico ligou para nós, para falar, ele ficou 40 minutos me convencendo que eu precisava entregar o meu pai na mão do Senhor, eu já sabia. E eu lembro que aquele dia eu chamei minha mãe e falei: mãe, o pai está sofrendo tanto. Nós precisamos liberar. Foi difícil? Foi. Mas eu lembro que eu fiquei 28 dias com meu pai no hospital, cuidando dele, com demência, com uma série de coisas. E eu lembro que eu chegava assim no final do dia cansada, porque chegou uma época que eu parei de dormir no hospital, porque eles tinham que amarrar ele e aquilo era terrível. Ele olhava para mim e ele falava assim: filha, não deixa que façam isso comigo. Mas não tinha, ele precisava. E eu falava: eu vou embora, porque daí para mim é muito. E eu lembro que eu ia para casa e eu colocava um louvor. E eu ia cantando e falava: Senhor, eu confio em Ti. Confio. Eu não sei cantar. Sabe essa música? Confio em Ti. Tá bom, não precisa. É essa aqui que a gente acabou de cantar, inclusive. Mas enfim. Eu não sei cantar, gente. Imagina se Deus tivesse me dado uma voz. Oh, Jesus. Deus sabe o que faz. Então, e eu ia cantando isso. Eu ia cantando isso, também cantava uma outra música. E eu falava: Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, para o meu pai, para minha mãe. E enfim, quando chegou o dia, aí depois, quando ele voltou, ele foi para casa, ficou 3 dias em casa e ele precisou voltar para o hospital. E aí ele ficou na UTI, então de lá eu não saí. E o dia que eu resolvi sair foi exatamente naquela noite que meu pai foi embora. E eu lembro que quando o telefone tocou, eu já estava acordada, 6:30 da manhã, para ir. E quando o telefone tocou, era 6:45, era o Mateus. E ele falou que ele que tinha dormido com meu pai. E na hora eu falei assim, o Sandro me abraçou e eu falei assim: amém. O Senhor fez a vontade dele, ora comigo e está tudo bem. E pronto. E eu ainda sinto, às vezes eu choro de saudade, sim, porque é normal, nós somos seres humanos. Mas eu não fiquei lá. Porque eu sei que realmente Deus precisou realmente parar a minha vida naquele dia, para que realmente eu pudesse tratar a minha alma. E sabe, amadas, eu não estou aqui nessa noite para mostrar para você que eu sou forte, porque eu não sou. Quem está comigo mais de perto, quem trabalha comigo todo dia, sabe que às vezes eu sento naquela mesa de escritório e eu choro. Eu choro. Deus sabe que quantas vezes eu tenho que falar: Sandro, simplesmente ora comigo, porque hoje está difícil. Mas realmente para mostrar quem é o meu sustento todos os dias. E é o Senhor. E sabe, eu reconheci a minha humanidade. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, sim, ajuda terapêutica. Precisei chegar a tomar medicamento naqueles dias, porque eu tive em uma semana eu tive várias crises dessa. Até realmente eu entender que fé e saúde mental caminham juntas. E porque assim, quantas vezes a gente fala: não, eu não posso. Não, gente, Deus fez médico para isso. Então a gente precisa realmente entender isso. E eu decidi não esconder as minhas marcas. E a cura, a verdadeira cura, começou quando eu parei de fingir que eu não tinha dores dentro de mim. E aí eu fui vulnerável. E aí eu fui falando todas as coisas, e fui anotando, e fui colocando para fora. E fui realmente ali pedindo para que Deus realmente,
lavasse todos aqueles sentimentos e confiei na presença do Senhor e não nos meus sentimentos. E aqui vai um segredo: não confie nas tuas emoções. Confie em Deus. Busque a palavra. Busque a palavra. Mesmo realmente que você não saiba. E sabe, queridas, outra coisa. Quando Deus falou comigo que o Sandro ia me achar, eu sei que Deus usou a vida do Sandro para dizer: você não está só. E Deus pode usar muitas pessoas à nossa volta para falar: ei, eu estou aqui. Deus realmente usa pessoas como âncoras nas nossas vidas. Mesmo quando você não sente Deus, Deus levanta pessoas para dizer, talvez você nem perceba, mas o Senhor levanta pessoas para dizer que você não está só. E Ele me achou no meio daquele corredor. E eu sei que em qualquer lugar que eu tivesse, o Senhor me acharia. Porque dele nós não precisamos nos esconder. Sabe? E realmente, eu lembro que mesmo quando faltavam as palavras, eu buscava Deus em oração. E lá em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não precisa chegar diante de Deus e colocar, porque às vezes deixa o choro vir. Deixa o choro vir. Deus sabe o que está aqui dentro. Mas você precisa buscá-lo. Você precisa realmente ter intimidade. E eu entendi nisso tudo, naquele processo, que a mudança para um apartamento pequeno não foi uma queda, mas foi um funil me preparando para aquilo que eu iria viver. E eu percebi que quando Deus me espremeu, é para que eu realmente pudesse passar pela porta estreita, que me leva ao novo nível. E assim é também, talvez você esteja sendo espremida. Talvez você esteja sendo esmagada. E talvez você não esteja entendendo nada. Mas saiba que Deus está te colocando nesse funil, porque Ele está te preparando. E desistir não é uma opção. Desistir não é. Eu estive por um fio várias vezes. Mas desistir realmente não é opção. Eu vou chamar já o pessoal para subir. E sabe, queridas, as minhas marcas, elas não dizem que eu sou uma vítima, mas elas dizem que eu sou uma sobrevivente, sustentada pela graça. O diagnóstico dos meus filhos me ensinou a focar naquilo que é eterno. Não no hoje, mas naquilo que é eterno. A perda do meu bebê e do meu pai me ensinou a valorizar cada fôlego de vida, cada dia vivido. Às vezes lá em casa, né, muitos hormônios, muito homem na minha casa. Às vezes, bom dia por quê? Bom dia porque o Senhor fez esse dia. Bom dia porque o Senhor te fez. Bom dia porque nós estamos vivos. Bom dia porque nós estamos respirando. Bom dia porque nós temos uma casa para morar. Bom dia porque Deus é Deus e nos sustenta. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As madrugadas são necessárias, sim ou não? Gente, eu não sei vocês, mas a madrugada é tenso. É na madrugada que parece que o silêncio é aterrorizador. É na madrugada que aquelas vozes que não devem ser ouvidas querem falar. Mas a madrugada é necessário para você saber que o sol vem. Para você saber que o dia vai raiar. E que Deus é maior que qualquer escuridão. E nós realmente precisamos entender que toda situação de crise, de pânico, né? Ela realmente entende que quando eu apago, a luz do mundo, a luz de Jesus é que brilha dentro de mim.
E nós precisamos realmente entender que a luz do Senhor, ela quer entrar dentro de nós. E quer nos sarar de uma vez por todas. Quer nos curar, nos tirar desse lugar de vitimismo. Nos tirar desse lugar às vezes de opressão. E eu quero te dizer mais uma vez, você vai dar conta. Você vai dar conta. E você é um testemunho vivo da graça do Senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, olha, você tem um testemunho para me contar? Muitas teriam. Está aqui a Monique. Que história linda. Esperou tantos anos pela Sossô. E quando a Sossô veio, quase ela perdeu a vida, mas Deus sustentou. E ela está aqui, ela é uma prova viva. E nunca deixe, Monique, nada dizer o contrário. Você é um milagre do Senhor. E não é, você vai viver muitos milagres ainda de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você é uma mulher imparável, porque no momento mais difícil da tua vida, a tua fé te sustentou. Não há nada que te pare mais, minha querida. Permaneça nesse lugar. E assim somos. Deus nos sustenta, cada uma de nós. Ai, queridas, eu não sei vocês, mas quando eu estava me preparando para essa palavra, eu senti tanto que eu precisava compartilhar com a minha igreja a minha história. Eu sei que muitas vezes olha e fala assim, nossa, eu já ouvi assim, nossa, pastora, mas você passou por tudo isso? Sim, eu passei por tudo isso e um pouco mais. Mas eu estou aqui porque eu confio no Senhor. Eu estou aqui porque é a graça dele que me sustenta. Eu não sou forte. Aliás, eu sou bem fraquinha. Mas eu sei o Deus a qual eu sirvo. E não importa as tempestades podem vir. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei qual é a minha identidade no Senhor. E se eu estou aqui hoje, e eu passei por tantas coisas, querida, pode vir. Pode vir. Tem muitos ventos que vêm, mas eles não vão me abalar. E é assim Deus quer que cada uma aqui seja. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Porque talvez nessa noite você tenha vindo para cá com o seu mundo meio que apagado. Talvez nessa noite realmente você esteja no meio de diagnósticos, de perdas, de traumas que tentam definir quem você é. Mas hoje realmente eu quero te convidar a entregar essas marcas para o Senhor. E realmente que você possa sair daqui e saber que a força que vem de um momento de fraqueza. A força no momento de fraqueza é o teu Deus, é o meu Deus. E desistir não é uma opção. Ele não vai, sabe, queridas, apenas curar a nossa dor, mas Ele vai transformar a cicatriz em uma canção de vitória. Amém? Quantas creem nisso? Eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos, realmente nessa noite. E sabe, querida, eu realmente gostaria que você pudesse olhar para dentro de você. Aqui nós somos todas mulheres vulneráveis, sabendo que Deus é o nosso amado, que nenhuma de nós aqui vai julgar ninguém. Mas realmente eu queria, talvez hoje você realmente esteja cansada demais. Talvez realmente você carrega dores que ninguém sabe, que você nunca contou para ninguém. Mas realmente, que você tenta ser forte o tempo todo. Mas nessa noite, eu quero dizer para você que você pode estar marcada, mas você não está
abandonada.